Fala, nação atleticana, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre a crise profunda que vive o Atlético Paranaense. E não tem outro termo para ser utilizado, gente. Não tem mau momento, não tem fase ruim, não tem período de dificuldade. É crise profunda e institucional que atinge todos os departamentos do clube, que se reflete diretamente no relacionamento com o torcedor, que é o principal financiador das atividades do Atlético. E não teria como ser diferente. Nesse momento, o Atlético Paranaense é o 14º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados em 11 partidas, ou seja, um aproveitamento de cerca de 42%, que é suficiente para brigar contra o rebaixamento em linhas gerais. E que, se o Atlético quiser, ao final das 38 rodadas, ter 65 pontos para ter boas chances de estar na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, o Atlético Paranaense precisaria fazer 51 pontos em 81 pontos restantes, um aproveitamento de 63% dos pontos a serem disputados. Ou seja, um aproveitamento realmente de clube campeão. 63% já é um aproveitamento que, em linhas gerais, coloca um clube próximo, pelo menos, da briga pelo título de uma competição em pontos corridos, especialmente aqui no cenário do futebol brasileiro. E existe uma unanimidade entre os torcedores, inclusive internamente se tem informações de que isso também é uma preocupação, de que o Atlético não ter contratado até o presente momento na janela de transferências destinada aos clubes que disputarão a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é um grande problema. O Atlético precisaria pelo menos de 3 reforços para qualificar esse elenco, sendo um zagueiro, um lateral direito e um atacante. Até esse momento, o único reforço, entre muitas aspas, porque o Rara dificilmente consideraria um reforço, é o retorno do Madison, que vai estar à disposição da comissão técnica aí nos próximos dias, na medida em que fisicamente estiver em boas condições de ser utilizado. O Atlético até esse momento não contratou. Não se tem informações, hoje é segunda-feira, são 3h30 da tarde, de que negocia ainda com algum jogador, e a tendência é que, se nada disso mudar, até amanhã, à meia-noite, quando se encerra a janela de transferências, o Atlético não tenha nenhum reforço efetivo para essa janela. E em nenhum momento se disse, pelo menos eu não disse, e aqui no canal Tretes eu sei que o Furlan, o Fusca, o Vincenzo, assim como eu, também já explicaram didaticamente quais foram as dificuldades encontradas pelo Atlético no mercado, jogadores de série A dando prioridade para permanecer na Série A, ou preferindo aguardar uma próxima janela de transferências em julho para verificar se novas oportunidades surgem, a questão das férias que vão ser concedidas aos jogadores dos clubes da Série A durante a Copa do Mundo de Clubes e que os clubes da Série B não podem fornecer porque a Série B não para a Copa do Mundo de Clubes. Então, gente, tem todo um cenário nesse momento que dificulta realmente o Atlético atuar no mercado. A grande questão é que, quando eu explico essas situações, quando eu menciono essas dificuldades, não é para servir de escudo para a diretoria, é para que o torcedor entenda quais são todos os elementos envolvidos nessa equação. Agora, quem está lá, seu Mário Celso Petralha, presidente do Conselho de Administração, seu Márcio Lara, diretor de finanças do clube, seu Rodrigo Possebon, diretor executivo de futebol do Atlético Paranaense, eles estão ali justamente para superar essas dificuldades, para resolver problemas, e não para sentar em cima da suposta justificativa, né, suposta não, porque realmente aconteceu, de que o Atlético procurou jogadores de mercado de Série A de Campeonato Brasileiro com propostas economicamente razoáveis, e que esses jogadores acabaram preferindo outros destinos. Pode acontecer, como a gente sabe que aconteceu com alguns jogadores, vou citar o Igor Vinícius e o Wellington Rato como 2 exemplos mais claros disso, mas o Atlético não pode, ou a diretoria não tem o direito de, sentar em cima dessas dificuldades e usá-las como justificativa para uma inação completa. O Atlético precisava de 3 reforços pelo menos, e a pouco mais de 24 horas do término da janela, não contratou ninguém e não há nenhum indício de que esse panorama vá mudar entre hoje e amanhã. Então, a questão aqui é que, mais uma vez, como aconteceu ano passado, por exemplo, a diretoria se mostra absolutamente incapaz de identificar problemas
ou quando os identifica se mostra absolutamente incapaz de solucioná-los, porque ano passado a gente teve uma situação muito semelhante. Dizia-se na época, embora fosse a janela de transferências de julho, né, essa transferência agora de junho não existiu em 2024, de que o Atlético precisava de um zagueiro, de que o Atlético precisava se reforçar, e ano passado a gente acabou trazendo somente o zagueiro do Bahia, que acho que era Marcos Vitor, e o o Bruno Praxedes para o meio de campo, muito aquém das reais necessidades do clube, e esse ano a gente vai pelo mesmo caminho, o que coloca todo um trabalho de um técnico como o Odair Hellmann, que acabou de chegar ao Atlético com a promessa, entre aspas, de desenvolver essa equipe, em xeque, em um contexto muito desfavorável, porque o elenco tem falhas, acho que como todos os elencos de Série B, mas o Atlético realmente precisaria de mais um, dois ou três jogadores para transformar um pouco essa dinâmica na medida ou enquanto a comissão técnica desenvolve a equipe como um todo. Então, gente, cenário nesse momento é bem pouco favorável para que a gente possa projetar lá em dezembro o acesso de volta à Série A, que é o grande objetivo de 2025, acho que ninguém se engana em relação a isso. E a diretoria tem que ser cobrada em todas as frentes. Dentro do conselho, se houver quem faça isso, a gente sabe que pelo menos o Fernando Azevedo tem feito isso de maneira sistemática dentro do Conselho Deliberativo do Atlético, nas redes sociais, dentro dos estádios, né? Embora eu particularmente seja da opinião que jogador e time do Atlético não se vaia com bola rolando, mas a diretoria, Petralha, Márcio Lara e companhia podem e devem ser cobrados, xingados e vaiados dentro da Liga Arena antes, durante e depois das partidas, pelo menos até que eles recoloquem o clube no patamar de onde eles tiraram. E não me interessa se foram eles que colocaram o clube nesse patamar. A partir do momento em que eles fracassaram de maneira tão retumbante como eles conseguiram em 2024, né, colocando o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo um clube extremamente estruturado e capitalizado, em 2025 a obrigação é voltar. E como já dizia um conhecido meu da época de faculdade, essa altura do campeonato eu não quero saber se o pato é macho, eu só quero saber do ovo. Em dezembro eu quero o acesso, caso contrário é fracasso completo, independentemente de que justificativas Petralhas e sua trupe possam arrumar daqui até lá. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixe aí nos comentários, eu tô sempre lendo aquilo que vocês deixam como comentários aqui nos vídeos que eu publico aqui na Threads. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Threads, o objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, vai ter premiação e conteúdos especiais aí para os inscritos aqui do canal. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense aqui na Threads, provavelmente na sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.